Boa noite a todos que estão entrando aí para participar da nossa primeira live dessa semana. Nós estamos aqui com uma convidada extremamente especial, que é a professora Ema Marta. Boa noite, professora Ema. Seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria poder participar e falar um pouquinho desse nosso falar da Baixada do Vale do Rio Cuiabá. Que bacana, muito bom você vir colaborar com a gente aí com as suas pesquisas, os trabalhos que você vem desenvolvendo, professora, e compartilhar o conhecimento aí com todo mundo. Pessoal, vou fazer um institucional bem rápido aqui, falar um pouquinho porque que a gente está tratando nessa semana sobre a língua portuguesa, né? O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, ele vem desenvolvendo atividades pelas redes sociais desde a sua paralisação parcial das atividades em função da pandemia, né? Dentre outras funções, nós temos aí as lives semanais que ganham lugar de destaque para proporcionar junto ao público debate sobre uma diversidade de temas relevantes, além de dar continuidade às ações educativas que eram realizadas pelo museu de forma presencial. E o Museu de Arte Sacra é uma unidade vinculada ao governo do estado de Mato Grosso, é uma das unidades museológicas da CECEL, que é a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. E os temas, a gente sempre está tendo esse cuidado de selecionar temas, considerando sua pertinência cultural, educacional, social e, sobretudo, são orientados pelo princípio que norteia a nossa missão como instituição, né, que é preservar, divulgar e transmitir a memória e outros aspectos que são considerados ainda para a escolha destes temas, né, como o respeito à diversidade, a divulgação do patrimônio ambiental, patrimônio material e imaterial, além de refletir temas da atualidade, que são importantes para a sociedade, levando em conta ainda o calendário comemorativo local e nacional. E essa semana, né, o dia 8 de agosto, a gente comemora o Dia Nacional Duelos Internacionais da Comunidade Lusíada. Dentre outros motivos, o projeto ele visa, que é esse projeto em comemoração, que foi instituído pelo Congresso Nacional, né, ele visa o quê? Estabelecer um conhecimento para que reflita acerca da defesa, da preservação da língua portuguesa, da salvaguarda da nossa cultura, né, da permanência da observância dos princípios do humanismo. E, por diversas razões, né, a gente decidiu, nesta semana, fazer essa homenagem a esse patrimônio imaterial tão importante, não só para o nosso país, mas como para todos os 9 países, né, que falam esse idioma oficial. E, sendo que a nossa língua, né, a língua portuguesa, é a quinta língua mais falada no mundo, que corresponde tanta gente diferente, tanta cultura diferente, mas também refletir sobre os problemas relativos à colonização, que possibilitou uma expansão, e sua diversidade dentro e fora do Brasil. A gente abre essa programação com a professora Ema, e ela trouxe para a gente um tema que é sobre o linguajar cuiabano, que é do Vale do Rio Cuiabá, como patrimônio material do Estado. A professora Ema Marta Dunk Sintra, ela é doutora e mestre em letras em linguística pela Universidade Federal de Goiás, possui licenciatura em letras e especialização em literatura infanto-juvenil e em linguística pela Universidade Federal de Mato Grosso, tem experiência na área de educação, atuando tanto na gestão como no ensino básico e superior. No ensino, a ênfase e a linguagem, e a língua portuguesa, a linguística, a diversidade linguística e língua indígena, possui também experiência na gestão da educação e em políticas públicas educacionais. É professora da Universidade do Instituto Federal de Goiás, é isso? Isso. E atua no mestrado profissional do IFMT, da Universidade Federal de Mato Grosso, desculpa. Do IFMT mesmo. É do IFMT? Isso. Isso, então eu falei errado aqui. Perdão. Imagina. É do IFMT mesmo. Que é o campus Octaíde Jorge da Silva, né? E esse tema de hoje, ela vai fazer uma apresentação para nós dentro dessa temática,
e traz aí essa abordagem, né, do linguajar cuiabano como um patrimônio material nosso, né, e um patrimônio mato-grossense, né, professora? Acho que essa amplitude nesse aspecto. Com você, seja bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite e participar conosco. Imagina, é uma alegria poder dialogar um pouquinho, né, com vocês, com as pessoas que estão nos assistindo. Falar sobre língua é falar sobre a nossa identidade, né? Ela é algo tão próprio do ser humano que a gente, inclusive, por conta disso, se opina sobre ela, tem preconceito em relação a ela, porque realmente ela é uma marca muito forte da nossa identidade, né? Por meio da língua, a gente aprende as primeiras palavras da mãe, do pai, né? Todo o nosso patrimônio cultural, epistêmico, vem para nós por intermédio também da nossa língua, né? Então, falar sobre o falar cuiabano, ou do Vale do Rio Cuiabá, de toda essa região aqui, que atravessada pelo Rio Cuiabá, é falar sobre uma identidade do povo mato-grossense, especialmente dessa baixada, desse vale, né? É contar um pouco dessa história, como se consolidou essa língua portuguesa que chega no país por meio da colonização, mas que aqui, nesse espaço, encontra moradores, habitantes, que ao interagir com esta língua, fez com que ela tivesse características bem específicas de um português, que alguns dizem que tem marcas do português arcaico, né? Outros vão dizer que tem outras características, e eu trago na perspectiva que tem influência da língua bororo. Mas eu acho que a questão principal neste momento também, Viviane, é falar dessa questão desse patrimônio material. O quão significativo realmente foi o Estado de Mato Grosso reconhecer isso como patrimônio material, né? Nessa perspectiva de garantir que, porque a partir do momento que você faz o patrimônio, você cria uma portaria e realmente diz que isso é um patrimônio imaterial daquela comunidade, você tem que criar também políticas para que esse patrimônio possa ser preservado, possa ser valorizado, porque a história nossa em relação ao falar cuiabano é de muito preconceito. É só a gente olhar o tempo que ficou apagado e depois, quando o Lio Arruda volta e começa a incentivar novamente isso, né? Então, acho que foi algo muito importante. Então, nesse sentido, eu preparei poucos slides, só para a gente não se perder, né? E mostrar alguns aspectos, eu vou abrir rapidamente aqui, porque o nosso objetivo principal é fazer um diálogo posterior com as pessoas. Sim. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, de modo muito breve, para a gente dialogar, né? E depois a gente vai, então, falar um pouquinho com as pessoas. Bom, nós temos como temático o linguajar cuiabano e do Vale do Rio Cuiabá com patrimônio material de Estado. Eu trouxe aqui também, então, a portaria, que é de 2013, né, 017. Especialmente eu trago o Lio Arruda, porque Lio Arruda foi uma pessoa muito importante para nós aqui no Estado naquele momento, que é o que novamente trouxe, fez várias peças de teatro, e para que as pessoas começassem a olhar novamente para esse seu jeito próprio de falar. E aí eu queria só falar, importante dizer ali, considerando, né, que o linguajar cuiabano é parte constitutiva da cultura de Mato Grosso, instrumento de saber que serviu como base para a consolidação da cultura regional e instrumento principal de comunicação entre as pessoas. E considerando a importância de divulgar e valorizar o linguajar cuiabano com preservação e valorização da identidade de um povo e de sua história, de sua cultura e assim por diante, né? Então, demais, é muito importante, sim. E às vezes a gente desconhece, inclusive, essa portaria, né? Porque a partir disso, nós temos condições de fazer políticas públicas para que a gente valorize e respeite essa forma de falar, porque a língua é comunicação, a língua é interação, e serve para aquela comunidade, para aquele espaço, né? Então, acho que isso é algo muito importante que aconteceu aqui na nossa região. Nós temos aqui, inclusive, um panfleto, né, o folder que saiu do linguajar cuiabano com patrimônio material e cultural de Mato Grosso, né, algumas palavras, né? E aí eu só trouxe como imagem, e aí o que eu acho importante que a gente exemplifique aqui dentro do Estado, como que deu a colonização. Nós já sabemos basicamente a história de Mato Grosso, o ano passado nós comemoramos os 300 anos, então nós ouvimos falar muito de como se deu realmente a vinda para cá dos bandeirantes, o objetivo que eles tinham de, naquele primeiro momento, era escravizar indígenas, buscar índios para escravizar como mão de obra, e acontece daí aqui em Cuiabá,
o encontro do ouro, né? Essa história está muito tranquila na nossa cabeça, está muito, muito para nós, né? Mas eu queria trazer um outro aspecto que eu acho que é importante que a gente olhe, porque normalmente quando nós falamos de língua e temos todos os preconceitos, porque dentro de nós, sobre nós, foi imputado um olhar branqueado, colonizador, né? E eu queria ler especialmente a que está posto aqui, que o branco, não o índio, ele trouxe a história na mão, e a história é sua, e deu de presente. Na história dele vem a cultura do branco, vem a religião do branco, vem a compreensão do mundo branco também. A língua do branco é a única língua mesmo só do colonizador. A do colonizado é dialeto, é um negócio ruim, fraco, inferior, pobre, incompetente, não é capaz de expressar o mundo, de expressar a beleza, a ciência. Isso só se pode fazer na língua do civilizado, língua branca que é melhor, mais bonito, porque por trás dessa branquitude tem tanto Camões como Beethoven. Isso daqui tudo para mostrar, especialmente o que aconteceu no país também, quando a gente pensa no extermínio de línguas que aqui houve também, né, mais de 1.300 povos, sim. Hoje nós temos aí em torno de 200 e poucos povos, entendeu, Viviane? Então, assim, porque vem junto com a língua, isso que eu queria dizer, junto com a língua vem toda uma concepção de mundo que é imputada sobre nós, e essa concepção de mundo também depois nos faz, inclusive, negar que, eventualmente, um indígena possa trazer elementos e participar da constituição do falar cuiabano, por exemplo, né, que como ele está interferindo, né, no nosso falar, ou então fazendo com que nós tenhamos um jeito próprio de falar, né. Bom, a história de Cuiabá é essa, né. Nós estamos aqui nessa região, em torno de 400 mil quilômetros quadrados dessa região, pegando inclusive Goiás, vou mostrar um mapa daqui a pouquinho, que viviam os Boró. Então, eu não sabia que a extensão territorial ia até Goiás. Vou mostrar um mapa agora, vai até Goiás, era muito grande a extensão, né? E aí, o que acontece? Ribeiro vai dizer o seguinte, que a formação do povo da Baixada Cuiabana se assemelha ao que ocorreu no Brasil, lusitanos, índios e negros. Conta a história, que a expansão do domínio português no Brasil, obra dos brasilíndios, ou mamelucos, gerados de povos brancos, a maioria deles lusitanos, com mulheres índias. Então, isso tem a ver muito, porque eu trago esse elemento para a nossa história aqui de Cuiabá. Então, esse é o mapa, né, que eu tenho aqui. Sim. E vocês vejam só essa região aqui, Mato Grosso, você vê aqui, né? Olha toda a região, os Bororos ocidentais, Bororos orientais, olha o tamanho disso. Uhum. Aqui a Bolívia, então, é muito grande o espaço. E a gente sabe que aqui teve muita briga, muito enfrentamento entre quem vinha de fora com os Bororos, especialmente. Teve muita luta, não foi simples. E o resultado de lutas, de guerras, é o quê? É a mulher virar escrava, ir para casa, trabalhar nas casas, ou virar a esposa. Essa é a história do homem que vem de fora com a mulher local. Então, vocês vejam o espaço que é aqui, né? Hoje nós temos onde que são as comunidades Bororo hoje, tá vendo aqui? E aí, tudo isso era o local onde eles viviam. Bom. Grande território, né? Grande território. O que acontece a partir deste momento, então? Inauerel, que é o mestre Bodion, ele vai nos dizer que no recenseamento de 1794, aqui em Cuiabá, os homens eram cerca de 16 mil e as mulheres 9 mil pessoas, devendo assim a mulher índia suprir a escassez da mulher branca. Fato esse que aconteceu em todo o Brasil colonial. Então, vocês vejam uma diferença entre 7 mil, né? E os homens iam buscar nas mulheres, qual ela era a principal etnia que vivia nessa região? O povo Bororo, né? Moutinho, em 1839, vai dizer o seguinte, para a gente ter uma noção do que aconteceu, presenciamos a chegada em Cuiabá de duas dessas bandeiras, que conseguiram batê-los, aprendendo algumas mulheres que apresentavam uma ferocidade incrível. Duas raparigas de 14 a 16 anos despendiam olhares tão clamejantes que ninguém ousava tocá-las, e eram belas, entretanto, assim mesmo ferozes. Recusaram, a princípio, toda a sorte de alimentos, depois farão se acostumando, e hoje estão lindas e bem civilizadas, empregadas como criadas em casa de famílias. Então, essa é um pouco do contexto. E aí, eu queria só trazer um outro aspecto rapidinho, é pouco texto, olha, por todo o período colonial, de 1532 a 1822, a taxa populacional de africanos e afro-brasileiros, de indígenas e seus descendentes, somados, atinge uma constante média de 70% da população, enquanto os portugueses, europeus e seus descendentes perfazem, consequentemente, 30% de todo. Então,
entender quem é que é a base da nossa da sociedade, né? E quem é que, então, entendendo que no momento a língua era muito mais na oralidade, pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas, escreviam, né? A língua realmente não era registrada, as pessoas não estudavam, então a língua vai passando conforme as pessoas vão vindo. E também, Franklin Classiano vai dizer que a língua é um organismo vivo, está sempre em movimento, sofre ação de fatores diversos, vão se modificando, sofre ela a capacidade do aparelho de fonação do povo que a fala, por isso que eu quero trazer isso para aqui. Por que eu vou trazer depois? Pode ter sido influência então, do povo boró, né? E assim por diante. Bom, dentro desse contexto, que em Cuiabá, então, nós tínhamos, nessa região, o povo Bororo, houve questão de muito enfrentamento, a história da Rosa Bororo, teve depois para poder haver uma interação entre eles, né, a gente teria que ir com mais calma, mas eu queria chegar exatamente para dizer que é a história do homem que vem de fora, a mulher local, né, e as pessoas interagem como? Pela língua, né? Então, já temos estudos realizados, inclusive sábado, o professor Morival, a professora Crisedo, né, vou falar sobre isso, sexta-feira, sábado, né, eles vão falar sobre traço português antigo. Isso. Então, eles vão mostrar essa pesquisa, essa perspectiva. Nós também temos uma hipótese que seja de base criolística, que é justamente uma língua que estava aqui na região, que tem a questão do negro, que é uma língua que está sendo falada pelas pessoas, e que também nós teríamos, então, termos de português, espanhóis, de escravos, e que essa também seriam marcas que nós teríamos aqui na língua da região do Vale do Rio Cuiabá. Nessa perspectiva, eu trago uma outra hipótese de influência, né? Justamente porque se a gente entende um pouco mais esse contexto demográfico aqui da região, né? Como é que se deu essa questão, essa composição demográfica? Se nós compreendemos, inclusive, que o ouro que tinha em Cuiabá, chamado ouro aluvião, que era um ouro que logo se acabou, né, que Cuiabá ficou reduzido a pouquíssimas pessoas, e que quem ficou realmente aqui eram poucos os portugueses, então a gente sabe que a interação que houve aqui na região foi especialmente com a população, então, bororo. E aí eu acho que as pessoas que quiserem pesquisar deveriam continuar essa pesquisa, porque tem muita questão aqui do povo, da região, que são características, pode dizer, muito que vêm da cultura bororo. Eu não vou afirmar nada, mas a gente percebe muito essa questão, muito da sociedade matriarcal, essa questão muito da família, de reunir com mãe, né? É muito, muito que é próprio também do povo bororo. Então, são vários aspectos que a gente pode dizer também, né? Mas por que eu digo que também tem essa influência da língua bororo? Se nós pensarmos... Já vem pela questão da fonética, né, professora? Isso, Viviane, pela fonética. É o respaldo fonético que eu quero falar especialmente aqui. Embora nós temos a questão da concordância de gênero também, né, porque a língua bororo tem a questão do gênero neutro, então a gente às vezes fala, vou na casa de Cida, não fala da Cida, a gente fala, vou na casa do mamãe, né? Do mamãe, né, porque nós não temos nasal. Mas então, eu trago, naquele momento... Mas quando ele, meu mulher... Isso, a bicicleta quebrou, ele está estragado, se referindo à bicicleta, isso também é uma característica por causa dessa questão do gênero. Mas, eu falei, então, brevemente sobre o processo histórico. Quando eu fiz o meu estudo, eu trabalhei especialmente nas africadas, que é esse som que a gente tem do tchan e do djan, né, que é um som que sai... não sai que nem o F ou o V, ele é africano, ele é uma parada, que é o tchan e o djan, pete, comatite, gente, né, e assim por diante, né? Sim, bacana. Né? Então, assim, se eu pego essa sequência aqui e começo a entender por quê, porque se a gente imaginar que muitas mulheres, elas acabaram morando nas casas, ou se casaram com o não índio, com o português, se a gente compreende que a língua que nós aprendemos, ela tem todo um modo de articulação e um ponto de articulação, a gente faz um filtro. É igual a gente ouvir um estrangeiro falando, ou quando a gente aprende outra língua, que dificuldade que nós temos, por exemplo, falar o think do inglês, né? Think, porque nós não temos esse ponto de articulação, né? Onde que se moda, esse ponto do... O que acontece? Por que eu quero dizer que tem influência da fonética bororo também?
lembrando a questão dos casamentos todos, né? Nós temos a Índia, então, Bororo, quando ela vai aprender o português, ela vai fazer o quê? Ela vai passar a língua que ela está aprendendo com o seu marido, ou na casa que ela trabalhou como criada, pelo filtro da língua dela, da sua base que ela tem, né? Sim. E aí, nesse sentido, eu trago o respaldo fonético da língua Bororo aqui. Na língua Bororo, não existe vogal nasal, como mãe, como irmão, só tem A, E. Então, assim, o A sempre vai ser como o amar. Então, você não vai... O que a gente escuta, às vezes, assim? A gente não escuta Ana, a gente escuta Ana. A gente não escuta mamãe, a gente escuta mamãe, né? Mamãe. Porque se eu não tenho a vogal nasal, né, eu vou fazer o quê? Eu vou passar pelos filtros que é mais próximo. O B sempre vai ser com som de B, por E. Aí nós temos esse som africano, o tchá, né, chorel, ó, torichorel, chorel, mas veja o chorel, as cidades, eu estou caminha também, nós temos cidades aqui, torichorel, pochorel, que são, né, dado, sempre vai ser como o D vai ser sempre como em dado, então a gente escuta assim, dia, né, o dia, a gente não escuta o dia, porque normalmente no D, quando a gente está com o D e coloca o I na frente, você fala di, né? Mas aqui não é dia, a mesma coisa com o T, é tia, dia, né? O E vai ser sempre o som como em eco, então o E vai ser o E, né? Mary. O G vai ter sempre o som cultural como em gato, né? O G. Igual muga, mãe, ou cheg, tá vendo? Cheg, que é nós, né? O I como em ira, né, homens. O J, que é o... Não, vejam até aqui, gente, que eu quero mostrar para vocês. Vocês não viram até aqui o J, o som do J, que não há na língua Bororo o som do J. Sim. Não tem na língua o som do G como a gente conhece, de gente. Vai ser sempre o G de gente. Joro, fogo, né? Como que Joro, o Jerigui, lenha seca. O K como em capa, o MN como menina, imana, imana, meu irmão mais velho, o O tem som aberto ou fechado, dependendo da palavra, sim. P como em porta, né, R como em hora, é sempre igual, no começo e no final, então se você falar raru, não vai ser raru, vai ser raru, né, o T como em tatu, não tem então, para você falar assim, tia, vai ser tia, olha só, tia, a gente escuta isso, né? Sim. E também o som forte ou fraco, dependendo da palavra, aí o W como em Wilson, por exemplo, o O que é aqui. E não tem vogais nasais. Vocês percebam que aqui nós não temos, então, o som do S, o sibilante, né? Não temos o som do J, mas nós temos o J. J, J e J, né? O J não existe. Então, se eu escuto gente, eu vou passar pelo filtro da minha língua e vou falar o quê? Gente. Não tem som, por exemplo, então, como eu falei do X, né? Não tem. Se eu escuto, então, chocolate, eu vou falar o quê? Chocolate. Chocolate. E o que ela vai fazer? Ela vai passar pelo filtro da sua língua, né? Além disso, vocês podem perceber aqui, vocês não viram em nenhum momento o som lateral do L. L. Não tem. K, M, tá vendo? Se eu não tenho o som do L, eu sempre brinco com os meus alunos, onde bate a língua, l, e onde que bate o R, muito próximo, o R de raro, rararã, lalalã. Se eu escuto placa, eu não tenho l, eu vou falar o quê? Praca. Se eu escuto planta, vou falar o quê? Vou falar planta. Então, o que acontece? Bicicleta. E qual é o preconceito maior que nós temos aqui na cidade? Qual é o preconceito maior que as pessoas têm em relação a falar cuiabano? Não é sobre o tchan, que é o peixe, nem sobre o gente, é sobre o R, que a gente chama de rotacismo, a troca do L pelo R, né? Sim. Por quê? Porque o nível nacional é a marca do caipira. E aí a gente vai ver que, na realidade, a maior questão do preconceito que nós temos é realmente um preconceito social também, né? Sim. Então, assim, quando a gente compreende como se deu
essa organização da sociedade demográfica e como os povos interagiram, a partir do que eu trouxe alguns elementos históricos, tem muito mais elementos históricos que vão falar desse contato, desses casamentos interétnicos e assim por diante. A gente começa a entender que é inadmissível nós imaginarmos que, por exemplo, não tenha tido influência da língua bororo sobre o falar português que aqui é falado. Sim. Esses sons africanos, que é o tchan e o tchan, quando os portugueses vêm para o Brasil, né, e a partir de 1300, esse som do tchan e do tchan, as africanas, eles já estavam em variação. Em algum momento, a pessoa podia falar chuva, em algum momento, ela podia falar chuva. Em algum momento, ela podia falar de gente, em outro momento, falar gente. O que acontece? Vem aqui, olha, nós estamos falando de 1300 e 500. Quando é que chegam aqui os portugueses, os bandeirantes? 1719. 200 e tantos anos depois. Então, o que acontece? Pode ter marcos do português antigo? Pode, que vem especialmente do norte de Portugal, como os estudos apontam. Mas encontra aqui um ambiente propício para que, se aquele som estava em variação, ele se mantivesse, porque a base da língua bororo tem como marca muito forte essas africadas, que é o tchan e o jan. E, além disso, se a gente pensar bem, a questão da oralidade, da mamãe, do irmão, né, da neutralidade do gênero. As pessoas falam, em vez de falar alface, falam alface, tem muito essa troca. Eu queria encerrar essa parte dos slides, só para falar rapidinho do tchá por Deus. O tchá por Deus, o E na língua bororo é uma exclamação E, e o tchá também, o tchari também é um então, né, então, e tchari. Vamos imaginar a seguinte situação, você tem aí uma indígena bororo, casada com um não índio, né, sim, e eles estão andando em algum lugar e veem qualquer coisa que eles exclamam, que ficam assustados, ou... o não índio, o português, bandeirantes, ele tem muito, ainda naquele momento, a base cristã muito forte. Normalmente, o que a gente faz naquele momento? Meu Deus, né? Meu Deus, que coisa mais linda! Meu Deus, né? A Índia Bororo, ela tem o Echari, Echari é o então, são exclamações, são coisas de surpresa. Ela falando o Chari, e ele, meu Deus, Echari, meu Deus, pode ser que seja hoje o nosso Chá por Deus. E aí a gente consegue perceber muito a interlíngua também neste momento, né? Deixa eu ver, acho que é isso. E até algumas coisas aqui que a gente escuta o tempo inteiro. Quem não beijou, não beijou, não beija mais, né? Lonjura, moade, assim por diante, chussa, coisas muito próprias aqui que não cabe a gente colocar. Bom, e aí eu quero encerrar com isso daqui para nós conversarmos um pouquinho depois. Vou ler isso daqui, eu faço questão de ler. Afirma Serafim da Silva Neto, estará mesmo correto e poderá ter-se como indubitável relação entre o Tchê do norte de Portugal e o presumido Tchê brasileiro? Poderá realmente dizer-se que tal fonema teve a mesma duração do Tchê, pois é provável que já tivesse desaparecido no século XV. Para se poder, pois, dar a exata interpretação histórica do Tchan e do Jan, é indispensável, segundo nos parece, estabelecer-lhes a área geográfica e respectiva base humana. A área se estende pelo interior de Mato Grosso, São Paulo e faixa costeira do Paraná, precisamente uma área de colonização paulista. Este falar foi precedido por um longo período de bilingüidade, em que se falava a parte portuguesa e a língua dos índios. Silva Neto conclui, portanto, que, dada a sua peculiar base humana e geográfica, o Tchan se constitui o resultado e a continuação de uma pronúncia de alloglótas, justamente uma pronúncia desses que não falavam a língua portuguesa, desses outros, né? E aí eu quero terminar com Ione Leite, que se pesquise de fato o português falado pelas populações indígenas, e que no futuro próximo, que eu espero não muito distante, em vez de a diversidade ser considerada algo vergonhoso, a ponto de tentar negá-la, passe a pluralidade étnica e linguística a ser motivo de orgulho. Somente quando atingirmos esse estado de conhecimento é que se construirá uma sociedade efetivamente democrática. Ione Leite. E aí tem a referência... Podemos terminou, agora... Então, agora já tem comentários aqui, mas antes de partir para os comentários, eu quero agradecer a professora, que é a professora Gisele Marques, que está participando conosco e com todos os seus alunos também, estão aí nos acompanhando. E os alunos são todos da Escola João Brien de Camargo. Um grande abraço a todos os profissionais da Escola João Brien de Camargo,
aos alunos que estão nos acompanhando. Participem mais de outras lives, né, que a gente vai estar fazendo. A gente está trazendo conteúdos aí super pertinentes. E os professores podem colocar a gente na programação também, aí, estão voltando às aulas, e as nossas programações também vão atender algumas demandas. Então, Emma, eu vou partir aqui para um comentário que foi colocado. E eu achava interessante você comentar sobre. Olá, professora, esse aqui é da... Eu caí? Normal aí, né? Normal. Tranquilo para vocês? Oi, voltamos? Tá me ouvindo? Sim. Perfeito. Então, olá, professora Emma. Acho que muitos ainda não sabem da presença dos espanhóis no processo filológico do linguajar cuiabano, somando a presença dos índios nessa miscelânea linguística. Sim. E tem também. Alguns falam que não houve tanta interação dos espanhóis, né? E se a gente pensar que o espanhol também, vamos pensar o norte de Portugal, inclusive, que tem ali a questão do espanhol também, mas se nós pensarmos que no espanhol também nós temos esse som africano, isso também pode ter influenciado. A gente não vai dizer que foi só isso ou aquilo, né? Mas alguns estudiosos, eu não estudei sobre o espanhol, dizem que não foi tanta essa interação. Mas, a partir do momento, a gente sabe que a língua, ela, ao interagir, ela traz elementos das outras línguas, isso é algo que acontece, né? E o espanhol também pode ter contribuído, sim. Alguns estudiosos já falaram sobre isso. Então, nós temos a influência do português antigo, pode ter a questão do crioulo, pode ser a questão do espanhol, então eu trago essa outra perspectiva, que é a base humana da região, especialmente. Bacana. A gente tem a Priscila Ferreira, ela coloca o seguinte: a variação da língua é realmente maravilhosa. A dialetologia pluridimensional me encanta cada vez mais. Muito aprendizado. É algo, Priscila, que também me encanta. Eu vou te contar assim, quando eu cheguei aqui em Cuiabá, eu sou casada com um cuiabano. E na época, quando eu cheguei em Cuiabá, por toda a história, daquilo que eu fiz questão de colocar aquela, no início a fala do Freire, justamente falar isso. A gente vem com toda uma construção dentro de nós muito forte para negar a diversidade linguística, inclusive muitos não sabem que nós temos mais de 40 povos que falam tantas línguas, no país nós temos mais de 200 línguas ainda faladas, muito mais. A gente tem dificuldade, por quê? Porque isso foi nos colocado na cabeça, com o mito do monolinguismo. Quando o Marquês de Pombal, em 1757, impôs, olha, vocês não vão falar a língua geral, porque, imagina, nós éramos uma colônia de Portugal. Aqui no Brasil se começou a falar uma língua geral na região de São Paulo e outra em Amazonas, né, a língua geral paulista da região do Amazonas, e de repente o nosso colonizador falou, opa, esse pessoal não fala mais a nossa língua, né? Ele impôs. Olha, a língua é portuguesa e foi imposta entre nós. E isso fez com que a gente ficasse com um mito de monolinguismo muito forte, porque quando a gente pergunta quantas línguas são faladas, normalmente a gente fala, no Brasil se fala uma língua. É só a gente parar e pensar um pouquinho. Agora, na cidade de Cuiabá, a gente fez um estudo com os nossos alunos, inclusive, só em Cuiabá, neste momento, pode ser que estejam sendo faladas 26 línguas diferentes. Porque essas pessoas, ou imigrantes, ou indígenas que estão aqui vir estudar, no seu momento, no seu lar, com a sua família, que língua ele vai estar falando? É a sua língua materna, é a língua da sua identidade, não é? Então, a diversidade é algo que me encanta. E aí, voltando, quando eu cheguei em Cuiabá, eu estranhei muito essa questão do rotacismo, porque, olha, isso aqui, né, tá errado. Inclusive, é uma das coisas que mais as pessoas têm preconceito. Quando a gente começa a entender que a língua, ela serve para aquele povo, para aquela situação, por isso o patrimônio material é tão importante, é identidade, ali está o seu patrimônio epistêmico, olha só a questão da mãe fazendo bolo de arroz, fazendo lá a pessoa construindo o seu avelão de coxo, ou fazendo a pescaria, é aquela língua que mexe com a pessoa, né, com a sua identidade. Então, é tão ruim quando a gente começa a dizer isso está certo, está errado. Linguisticamente, não existe certo ou errado. Linguisticamente, a língua serve para aquele povo, para aquela comunidade, eles se comunicam, não existe melhor ou pior. Então, a diversidade realmente é algo maravilhoso que nós temos cada vez mais valorizar.
Caiu lá, filha? Não sei. Lá pra cá. Lá pra cá, não sei se caiu. Internet. Alguma coisa lá, tá vendo? Caiu lá. Clica aqui. Abre aqui uma. Oi, eu voltei. Voltamos. Tivemos aqui um bug, rapidinho. Essa é a internet. Voltamos, pessoal. Então, professora, de onde você parou? Então, eu queria concordar com a Priscila, a questão da língua, né, da dialetologia, se estudar a língua, saber como as pessoas em determinado momento se expressaram, por que em tal região a gente chama macaxeira, e outra mandioca, e outra aipim, é uma coisa maravilhosa. Eu realmente sou encantada por essa parte, principalmente porque é a identidade da pessoa, né? A língua é muito forte. No momento que a gente está mais à vontade com a família, a gente deixa sair tudo aquilo que faz parte da nossa construção identitária, né? Sim, com certeza. Nós estamos aqui com a Gisele Marques, que é a professora, que está aí com seus alunos, está perguntando o seguinte: professora Ema, fala um pouco da sua pesquisa com o povo indígena Bororo. Oi, Gisele, minha querida, um beijo para você. Que saudade. Gisele é um colega minha. Então, Gisele... eu confundi os nomes, então, né? Me perdoe. Não, a Gisele Marques? É, a Gisele Marques. Ela foi minha colega, nós trabalhamos junto no Instituto Federal. Gisele, naquele momento, a minha pesquisa especialmente foi, eu queria saber, especialmente o uso das africadas, né? Era um momento que, por que não falava aqui o tchan e o djan? E aí, mas para eu poder fazer essa pesquisa, a primeira coisa eu tinha que conhecer essa história da região, porque, assim, a língua em si, ela tem influência do povo que está naquela região, e pelo contato, pela interação. E aí eu fiz justamente isso, além de eu, então, entrevistar pessoas que tinham estudo sobre a língua, li sobre a língua, mas também eu entrevistei pessoas, cubanos, que tinham essas marcas ainda, né? E aí, quais eram as marcas que foram mais produtivas? O meu objetivo era ver o tchan e o djan, mas é óbvio que daí eu via outras marcas também, a questão da neutralidade do gênero, a questão da vogal nasal também, as pessoas usar a vogal oral, de falar em vez de ana, falar ana, como exemplo, né? Então, o que eu constatei? Eu pesquisei pessoas não índias e também pessoas indígenas, né? Por hora, que estavam falando português hoje, pessoas que viviam na aldeia, mas que estavam na cidade e que estavam também aprendendo português. E as pessoas que estavam aprendendo português naquele momento, uma delas, ela estava aprendendo, isso não lembro agora exatamente a data, e ela tinha muitas essas marcas ainda. Então, assim, eu fico imaginando, naquele momento, conjecturei o seguinte: se ela está aprendendo português hoje, e as pessoas com qual ela convivia não tinham essas marcas, né? Por que ela tinha, então, na fala dela, o gente, o pet? Porque se ela estava aprendendo português agora, convivendo com uma pessoa, especialmente, que não tem essa marca no seu falar, mas interagia, e ela tinha essas marcas, então, ainda. E aí, eu também sou José, e mais duas pessoas, então, não indígenas, pessoas cuiabanas, eu peguei pessoas com mais de 50 anos, né, fiz esse recorte e pesquisei. E aí eu fui, mas o meu objetivo naquele momento foi só as africanas. Então, depois eu constatei que as pessoas, as não indígenas, a Bororo, falavam, tinham essas marcas ao falar o português, né, constatei que a maioria tinha ainda essas marcas, só que aí eu também fui ver as outras marcas, e isso me deixou com muita instigada. Eu sempre falo que tem um campo para a gente fazer pesquisa, que não é só uma questão da língua, mas também cultural, do jeito de ser, né? Tem um texto que eu não consegui encontrar, quem puder encontrar, mande para mim, que Dom Aquino escreveu, do falar abororado do povo cuiabano. Existe um texto aí, quem sabe a pessoa consiga encontrar. Então, assim,
pessoas do jeito de ser, do jeito de falar. Então, e tem outras características. Eu acho que valeria a pena a gente pesquisar um pouco mais. Sei lá, quantos casamentos interéticos aconteceram? Hoje tem tantos arquivos aí, igrejas, lugares que a gente poderia Sim. também, né? O Mas, arquivo público também já digitalizou agora, nesse momento de pandemia. Ele vai liberar uma parte que é do século XVIII, né? Que é do período colonial. Eu acho que dá para pesquisar mais. Eu fiz aquela pesquisa aplicadas, mas tem um leque de pesquisa para fazer, né? Nessa área. Sim. A Valquíria faz uma outra pergunta aqui, ela diz o seguinte: professora, fale um pouco sobre a extinção das línguas minoritárias. Vivemos um fenômeno de extinção linguísticas em massa. Ô, Valquíria, é tão triste isso, especialmente quando a gente imagina que a língua, a identidade de um povo, é uma construção social, né? A língua, ela foi construída, o mundo está aí, né? E o povo vai categorizar o mundo a partir da sua visão de mundo, né? Olha só, eu sempre falo, olha só quantas cores de verde nós temos para falar o verde. Por quê? Porque o nosso país tem muito verde. Em compensação, você vai lá na Antártica, os esquimós vão falar quantas cores para o branco, porque para eles a cor branca é muito importante, saber diferenciar se o gelo está fino, está grosso, e para eles não caírem. Mas a questão mais triste é justamente assim, que quando a gente perde uma língua, a gente perde toda uma construção que foi feita por aquele povo. Tem povo que vive mais, por exemplo, nas águas, então não vai ter mais palavras voltadas para a questão da água, outro povo voltado mais para o cerrado, mas perder uma língua é perder a história da humanidade. Há linguistas que vão dizer que, no máximo, em 100 anos, nós teremos, das 6.000 línguas que nós temos no mundo, nós teremos em torno de 300 línguas. Então, isso é muito triste, porque não é só perder uma língua. Sim. Eu gosto de usar o exemplo, nós, falando em português, quando a gente vai e aprende uma outra língua, vamos pensar na questão da religiosidade, ou aquilo que mexe mais com a gente, é a nossa. A outra, ela não vai mexer com o nosso ser, né? Então, imagina o que significou, então, para os povos indígenas, especialmente dos povos indígenas, serem proibidos de falar a sua língua. Sim. Eles tiveram que negar, olha só o que é doído, negar a sua identidade. E o pior de tudo, o massacre que os povos indígenas fez também, porque nós perdemos mais de 1.000 línguas nesse processo. Nós perdemos mais de 1.000 modos de ver o mundo, perdemos uma riqueza cultural e material, um patrimônio material terrível. Músicas, receita, de fazer um trançado, de fazer um bolo, de fazer uma bebida, é na língua do povo. Então, é perder realmente algo muito ruim. E o que nos incomoda mais é que nós temos ainda, infelizmente, nesses últimos tempos, um discurso negacionista da diversidade, de modo geral. Então, assim, é muito enfrentamento que nós temos de ter para que a gente possa mudar esse conceito, entender que multiplicidade linguística, multiculturalidade só tem a enriquecer o país. As pessoas confundem língua nacional com língua oficial. Nós temos uma língua oficial que é o português, mas nós temos várias línguas faladas por outros povos que merecem o respeito, precisam ser registradas. Muitas línguas, inclusive, não têm o registro ainda escrito. Se não tem registro escrito, se não tem registro em vídeo, morreu o povo, como está tendo muito massacre, perder muita coisa bonita. Porque além de ter o escrito, precisa da oralidade, né? Da fonética em si, de como ela se pronuncia. Então, se também não tem esse registro, não consegue resgatar, né? Exato. E a gente está vendo isso muito etnias agora fazendo o trabalho justamente de voltar ao processo de alfabetização na sua língua, né? Isso. Nós tivemos durante um tempo no país a imposição da língua portuguesa. Na realidade, pessoas iam para as aldeias para dar aula de língua portuguesa, da história da integração, né? Então, isso tudo implicou, e felizmente, em alguns aspectos, a sociedade está acordando, né? E alguns têm que ainda acordar muito, mas é luta, né? É enfrentamento, desafios. Exatamente. Pessoal, nós estamos chegando para a reta final da nossa live. Mais alguma pergunta para que a gente possa poder finalizar para a professora? Professora, você tem considerações finais? Eu acho importante você fazer para a gente nesse momento aí. Tá. Eu queria agradecer, Viviane, e deixar aqui um convite para quem se sentir animado. Eu acho que, se quiser, pode mandar um e-mail para mim, eu mando o material que eu tenho. Eu vou até mostrar aqui, eu tenho muita coisa aqui, ó, sobre o povo
Eu fico encantada. sim. Né? Olha só, vou ter que fazer muita coisa. Opa, eu não sei me achar aqui, Tem que muita mostrar. coisa do povo Bororo. Tem Mas publicações aí que são nossas daqui, publicações são coisas, locais, tem né? coisas aí antigas. Editadas por Assim, editoras né? daqui, tem muita E eu coisa acho boa que e produzida. isso, eu acho que as pessoas precisam pesquisar mais sobre a influência da língua indígena, por Bororo. Por quê? Porque há pouco tempo a gente começa a olhar para esse lado. É muito mais cômodo falar que é a língua, como eu não diria, mas é muito mais fácil dizer que não é do indígena. Por quê? Porque é uma forma de negar, Sim. forma de negar a presença indígena aqui, porque nós temos... No território que nós ocupamos hoje, né? Imagina eu falar uma língua com influência indígena, peraí, gente, né? Vamos entender quem estava aqui, quem que chegou, como é que foi que aconteceu. E é inadmissível imaginar que o povo Bororo não possa ter influenciado, né? Então, assim, e tem um campo fértil para pesquisa, muito para frente. Eu acho que as pessoas deveriam pesquisar, se animar. E o convite é esse, especialmente. Mas também agradecer, Viviane, eu acho que é um pouquinho só que a gente estudou, mas que fez com que abrisse meus olhos para essa diversidade. E somente em 2001, olha, eu fiz faculdade na Federal à época, e eu não tive, naquele momento, esse olhar para a diversidade brasileira e portuguesa. Eu fui ter em 2001, quando eu fui fazer uma especialização. Então, eu acho que a gente tem que abrir nossos olhos e enxergar. A gente, às vezes, vê, mas não enxerga, né? Para a diversidade, entender que isso não é ruim, isso só enriquece, saber lidar com a diferença, saber lidar com o outro, entender que todas as formas de comunicação são importantes, eu acho que isso vale a pena. Faz bem para a gente e faz bem para o outro, é questão de empatia. Com certeza. Falou tudo, professora. Estão pedindo aqui para poder compartilhar o seu e-mail, porque eu acho que o pessoal vão querer trocar aí materiais com você. Tá bom. Ema Marta, normal, M só, Ema Marta, ponto, aí o Dunque é danadinho, quem quiser anotar, é Dunque, é D-U-E, aparece aí, eu Está acho. escrito aí embaixo, ó. Embaixo está o nome da professora. professora. gmail.com. Isso. Aí só Então, emamarta.dunque.gmail.com. Professora, agradeço imensamente sua participação conosco, compartilhar conosco aí toda a sua pesquisa, o trabalho que você vem desenvolvendo, né, em relação do linguajar cuiabano. Obrigada por esse momento aí e todos vocês aí que também estão participando com a gente. Continue participando das nossas lives, a gente está produzindo conteúdo aí nesse momento que a gente está fechado parcial, porque nós não estamos podendo atender o público, mas as nossas atividades continuam interna e com produção de conteúdo para vocês aí, levando formação, levando lives. Na segunda-feira nós lançamos um curso de educação patrimonial e novas tecnologias, né? Então é um curso focado também para educadores. Então fique antenado aí no que a gente está fazendo, compartilhe as nossas lives, dê likes aí no YouTube, curta no Facebook, comentem, mande aos amigos, aos inimigos também, porque conhecimento é sempre muito bem-vindo, né, professora? Gente, e espero que esse momento que a gente está vivenciando passe logo, né, que a gente possa abrir logo as portas das instituições escolares, das universidades e assim também como das instituições museológicas e de cultura. Obrigada, professora. Um grande abraço para todos e acompanhe. Essa semana a gente ainda tem outras lives que vão estar discutindo a mesma temática. A gente tem live na sexta e no sábado também. A mediação vai ser do João Batista, que é o nosso gerente aqui do Educativo, que prepara aí com muito carinho toda semana essa programação maravilhosa para nós. Um grande abraço. Fiquem bem, cuidem-se. Fiquem bem. Tchau. Até Tchau. mais, professora. Até mais.